Oi, oi, pessoal, bem-vindos ao Negocia Cash, o seu podcast de negócios e atualidades. Estou aqui com meu sócio, Franco de Velasco, e hoje com um grande amigo, Israel Buzain. Seja muito bem-vindo. Obrigadão, gente. Obrigadão pelo convite. Sempre bom conversar com vocês, ainda mais agora fazendo um conteúdo aí. Espero poder contribuir com o pessoal que vai assistir. Com certeza, um Muito grande obrigado. parceiro, uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço também. Israel, a gente queria primeiro te perguntar, eu tenho o seu currículo aqui, mas eu não queria ler, eu queria que você contasse pra gente quem é o Israel. Nossa, essa pergunta é filosófica, porque eu tava lendo uma coisa essa semana sobre isso, assim. Às vezes a pessoa pergunta quem é você, e aí você acaba falando o que que você faz, você Sim. fala qual a experiência que Isso. você já viveu e tal, mas é difícil você definir, né? Inclusive, eu nem tenho uma definição do quem eu sou, então eu vou falar mais ou menos o que que eu faço, né? Como eu Show. cheguei até aqui. Mas eu tenho 34 anos, moro aqui em Goiânia, nascido e criado, tô aí nessa ponte aérea, né? Muita coisa desde 2021, com muita frequência em São Paulo. Mas assim, eu tô instalado aqui mesmo, envolvido no ecossistema de inovação aqui. Tem uns 12 anos mais ou menos que eu estou envolvido com startups de tecnologia, né? Então eu comecei ali com marketing digital mesmo, web design, essa parte Uhum. de criação de sites, sei lá em 2009, 2011, mas aí eu fui entrar mesmo para esse mundo de startups e inovação lá para 2013, se eu não me engano. Então, tô completando aí uns 11, 12 anos de experiência nessa área. Então, de entender mesmo, assim, como é que você cria um negócio escalável, replicável e tudo mais, né? Esse conceito de startups. Minha área de expertise, na verdade, minha formação é de gestão e de marketing, então eu estou inserido nisso, mas minha área de expertise mesmo que eu estou atuando já todo esse tempo é em relação a marketing mesmo e produto. Então, eu gosto muito dessa parte de criar produtos novos mesmo, desde da concepção mesmo de uma ideia até criar um MVP e validar, a gente pode falar mais sobre isso também ao longo do episódio. Uhum. E também em marketing mesmo, né? Como é que você escala, depois que você validou esse produto, como é que você escala isso, né? Aumenta vendas e tudo mais. Então, essas são as minhas atuações na área profissional. Como você falou Israel é engraçado e tal, eu gosto muito de comédia, de humor, assim, eu acho que é uma forma muito legal de criatividade mesmo, Sim. estimular a criatividade. Eu acho que as pessoas que eu acompanho de humor e de comédia são as pessoas que levam a vida mais leve. A gente estava Uhum. comentando aqui antes de começar o episódio, né? Tem personalidade, assim, uma característica mais específica também da pessoa. E tem muito de inteligência também. Essas pessoas que, tipo assim, normalmente uma pessoa que sabe Isso. fazer humor, ela é criativa e ela consegue absorver uma grande quantidade de conteúdo, de informações e adaptar aquilo de uma forma cômica ou também na área dos negócios acaba conseguindo ser uma pessoa criativa, né? Então, eu gosto muito dessa parte também. E vou te falar, assim, até pra você ensinar com essas pitadas de humor, assim, a gente aprende muito mais fácil, falando por mim, pelo menos, né? Eu gosto muito dessa vibe sua, assim. A gente deu A gente muito estava certo. a gente tava comentando, né, sobre o Fala Pitch. Eu tenho uma palestra que é justamente para ensinar a pessoa a fazer pitch da startup dela, né? E aí, às vezes a gente pega ali justamente para reforçar e gravar na mente da pessoa, a gente fala isso, né? Então, fala Uhum. pitch aí, fica reforçando isso. É uma coisa meio cômica ali, fica engraçado, É. mas acaba ajudando a pessoa a aprender mesmo, né? Então, antes da gente ir pra primeira pergunta, fala, Pete. Fala pitch, fala pitch. Franco, É por demais, é favor, faça demais. as honras. Israel, muito obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Assim, eu tenho muitos questionamentos, reflexões e tudo, mas talvez um dos maiores seja o seguinte: a nossa cidade cresce, cresce em tudo. Nossa região, Uhum. micro-região. E eu vejo, pelo menos de 3 anos para cá, muita gente interessada, né, em acelerar novos negócios, em construir novos negócios com participação massiva de tecnologia e procurando assessorias, consultorias. Existe uma carência nesse Uhum. sentido. Queria saber sua visão sobre isso. Não, eu acho que é exatamente isso. Assim, a gente tem visto um movimento, acho que até maior do que isso, mas justamente o que você falou, uns 3 anos, 4 anos para cá, a gente viu o nascimento de vários. A gente chama de hubs, né? Mas assim, locais mesmo onde as pessoas criam ali um ambiente propício para a inovação, né? Para estimular a inovação e também estimular o crescimento das empresas que já estão inovando, né? Então, eu tenho percebido isso, assim, não só em Goiânia, tem nascido vários polos ao redor do Brasil, mas eu também tenho essa percepção de que aqui em Goiânia tem oportunidades demais, sabe? Tem muita gente criativa, muita gente boa aqui, muita gente capacitada. Inclusive, eu conheço alguns amigos que eram daqui, foram para São Paulo,
conseguiram iniciar negócio, acelerar até e voltaram para cá por causa do estilo de vida. Então, Goiânia tem toda essa questão de você ter pessoas boas, você ter a parte de carreira, a parte de negócios bem desenvolvida, mas exatamente, qualidade de vida. Mas ainda com muito potencial. Eu acho que tem um potencial muito grande, igual você falou. Existe uma necessidade gigante, porque geralmente, quando a gente quer fazer algum treinamento, a gente acaba tendo que ir para o Rio de Janeiro, ir para São Paulo, ir para esses polos. Floripa também, né? Tem um polo muito grande de inovação. Você acaba tendo que ir para esses lugares para obter isso. Então, quando a gente vê, e até fazendo um jabá para vocês aí, não estava programado nem nada, mas empresas como negociação aplicada, pessoas igual a mim também, modéstia à parte, outras pessoas que a gente conhece do ramo também, que prestam consultorias, mentorias para esse pessoal aqui na nossa região, acho que é muito positivo. Realmente. Que legal. Não, e assim, essa questão mesmo dos treinamentos que você estava falando, a gente tem um projeto muito bem pensado, né, que estamos estruturando, inclusive, em conjunto da negociação aplicada, nesse sentido, né? Eu acho que o máximo que a gente pode falar até então é isso, né? Me parece que sim, mas assim, existe uma necessidade do mercado, principalmente do jovem que quer desenvolver novos negócios e que tem essa vontade, né, de repente participar de cursos Sim. e seminários e até uma coisa mais aplicada, mais direcionada, mais envolvente, né? Então a nossa ideia é essa mesmo. Como a nossa empresa está muito ligada a esse setor, a gente percebe, né? É fácil perceber que há essa necessidade, há essa demanda aqui. Quem está vendo de fora às vezes pensa que não, mas cada vez mais as pessoas estão buscando melhorar, inovar, aplicar mais tecnologia também nas suas empresas, ou até tem ideias muito boas e precisa de uma assessoria para poder impulsionar isso. Exatamente, o que eu estava comentando, né? Assim, quando a gente se conheceu, eu não conseguia compreender bem o que vocês faziam, e depois, ao longo do tempo, a gente foi entendendo. Tanto é que agora eu também estou conectando algumas startups que eu mentoro com negociação Isso. aplicada. Justamente porque eu percebi o seguinte. É uma coisa muito massa, muito legal para a startup ter uma assessoria, não só uma assessoria jurídica, mas também o ponto que vocês trazem a mais, né, um bônus aí de gestão estratégica mesmo. Então, né, nessa parte mais de alto nível ali, junto com os stakeholders, shareholders da empresa e todo mundo envolvido, justamente para ajudar a empresa a escalar em todos os aspectos, né? Então, obviamente, dando esse olhar mais específico para a área jurídica, para contratos e tudo mais, que eu acho que é super, assim, existe uma lacuna gigante, assim, as empresas sofrem muito com isso. Então, eu acho que tem essa parte, só que o que vocês estão fazendo, que a gente está combinando, na verdade, fazendo em conjunto, que é igual você falou, não pode dar muito spoiler, mas até na virada do ano aí a gente deve divulgar mais, justamente essa parte da escola de negócio, de fazer isso ativamente, de ir atrás das empresas, né? Hoje vocês têm um papel receptivo, que é tipo Isso. assim, eu poderia usar a palavra passivo, mas passivo dá uma ideia de que vocês não estão fazendo nada. Mas receptivo é assim, ó, nós estamos construindo nossa marca aqui, estando à disposição das empresas, e elas recorrem a vocês para isso, né? Mas essa parte que eu acho que é o insight mais interessante que você deu naquele dia que a gente estava naquele evento, é justamente isso, de disponibilizar esses cursos, esses treinamentos, essas imersões, esses programas mesmo que evoluem ali os gestores, né, os donos das empresas e tudo mais, buscar ativamente esse pessoal para ensinar eles, eu acho que é fundamental. Eu vejo muita... Ai, gente, eu não sei, eu fico toda feliz quando a gente fala disso, porque eu tenho muita vontade de fazer isso. Já é um sonho antigo, você sabe disso. Isso. Mas assim, faltava gente com sinergia pra gente levar, né? E aí veio você, a Aline também, acredito que ela possa contribuir bastante com esse projeto que vem por aí, tá? Você ainda vai conhecer ela. Então, assim, vai ser um sucesso. Já sei que vai ser um sucesso. Com certeza, eu também acredito nisso, assim, é igual a gente está falando, é muito, acho que até uma pegada empreendedora que todos nós temos, assim, o empreendedor, ele é simplesmente uma pessoa que reorganiza recursos que já existem no mercado, né? Então, recursos Isso. humanos, capital, conhecimento e tudo mais. Então, a gente observou isso, né? Essa lacuna. Os empreendedores precisam de treinamento, os gestores precisam de ser treinados. As empresas precisam de assessoria jurídica e precisam de assessoria na gestão estratégica também. Então, acho que é tudo casando aí. A gente vai conseguir contribuir com o ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de negócio aqui em Goiás, com certeza. Somando, são muitos anos de estudo de mercado, né? Isso. Justamente. Sael, conta pra gente, assim, um trabalho que você fez que foi muito significativo pra você, algo que te marcou de alguma forma. Acho que uma coisa que eu, aproveitando esse gancho que eu esqueci de falar, é sobre onde eu tô atuando hoje, né? Principal, a maior parte do tempo, assim.
Em 2018, eu estava trabalhando dentro da Assembleia Legislativa Uhum. e já pensando em fazer carreira política. Então, assim, pensando como é que eu ajudo o Estado a ser mais eficiente e tudo mais, sempre com essa pegada. Você ajuda o Estado sendo mais eficiente fazendo o que você está fazendo agora, não estando Exatamente. no Estado. Exatamente, eu tinha, essa é a percepção que mudou, porque em 2019, em janeiro de 2019, eu entrei no Biscoint, que era um comparador de preço de criptomoedas, depois se tornou uma corretora, mas ali foi. Eu não sei se vocês lembram de assistir Matrix, o filme lá, que Sim, o Neo senta numa cadeira e a pessoa coloca um cabo aqui no cérebro dele sim. e faz uma transferência de informação. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo em 2019 ali, entrando para trabalhar no Biscoint. O Jonatas Carrijo, né, que é meu sócio lá, o fundador da empresa, ele me deu assim uma série de informações, um caminho assim para eu ir trilhando, que eu fui descobrindo várias coisas. E aí quando você descobre o Bitcoin, é igual tomar a pílula vermelha que a gente fala É. do Matrix, né? Então você expande a mente mesmo, você tem que estudar sobre sociologia, sobre política, sobre economia, sobre ética, sobre moral, sobre finanças mesmo, investimentos, matemática, Isso. tecnologia, você estuda sobre tudo. Então isso amplifica muito o seu conhecimento. E aí aconteceu exatamente o que você está falando, que é assim, uma percepção de, peraí, na verdade eu não necessariamente eu tenho que ir para dentro do Estado para ajudar. Uhum. O melhor programa social que existe é o empreendedorismo, né? Sim. Se eu tiver ali, ajudar as pessoas a capitalizar mesmo, a melhorar, a entregar valor para as outras pessoas, elas vão conseguir captar valor. É assim que funciona o empreendedorismo, né? Você entrega valor para o seu cliente e capta dinheiro de volta, valor de volta. Então, ajudando desse jeito, eu acho que é a melhor contribuição. Hoje em dia, passado já agora quase 6 anos, né? Eu já tenho uma visão um pouco diferente disso, no sentido assim, qualquer sinalização, aproveitar que a gente está passando por campanha política agora, enquanto a gente está gravando, né, no Brasil Uhum. inteiro, as eleições municipais, e assim, qualquer coisa que está indo em direção a mais liberdade, eu acho que é importante a gente apoiar. Então, por exemplo, eu posso votar nulo, por exemplo. Não, mas se tiver um candidato ali que tem propostas, que tem ideias que são compatíveis com as minhas, é melhor que eu apoie essa pessoa para estar ali dentro do que Sim. simplesmente deixa solto e ver o que a sorte vai trazer aí, entendeu? Então, eu tenho uma visão um pouco diferente hoje em dia disso já. Mas, com certeza, assim, acho que o Bitcoin ampliou todo esse pensamento para Uhum. mim. E hoje em dia eu consigo contribuir, eu acho que com a sociedade muito mais fazendo isso, como você falou, né? Na parte de Uhum. empreendedorismo e inovação. Mas aí, só para concluir, então o Biscoint começou aqui em Goiânia, depois a gente fez algumas rodadas de investimento com algumas pessoas bem importantes no mercado financeiro, né? Bruno Perini, Thiago Nigro, João Uhum. Kepler da Bolsa Invest. Uhum. Então a gente conseguiu um crescimento muito grande. Pra vocês terem ideia, eu fui o primeiro colaborador nessa empresa, né? Tinham 2 cofundadores, eu entrei, depois a gente construiu um time de 25 pessoas, a gente foi de um valuation de 1 milhão para 26 milhões. Uhum. A gente saiu de 4 mil leads, né? 4 mil e-mails de cadastro Isso. para 300 mil clientes, 350 mil clientes. Então, foi um crescimento muito rápido num período ali de 2 anos. E aí, em 2022, a gente fundiu com a maior corretora brasileira em volume de Bitcoin, que é a Bitpreço, e surgiu essa empresa onde a gente está atuando agora, que chama Bit, né? Tem o Uhum. Bitbank, que é um criptobanco, a própria Bitpreço, e ainda o Biscoint como uma ferramenta de dados relevantes sobre o mercado. Então, esse ecossistema é o que está me tomando mais tempo hoje, né? Fazer a Bit se tornar ainda maior aí, conquistando mais clientes. Hoje a gente já mais que Incrível. dobrou esse número de clientes também. Continua sendo a corretora com maior volume entre as brasileiras. Então, fazendo um trabalho muito massa aí, bem legal, e dando oportunidade justamente das pessoas terem acesso à criptomoeda de um jeito fácil. Demais. Vou deixar o Franco falar, que eu acho que ele já levantou a Ah, mão ali. não, que isso, tranquilo. Mas só uma coisa que eu admiro muito em você, uma das coisas que eu mais admiro em você é que você tem essa ideologia randiana, né? Que a gente comunga junto. Isso é muito legal. É muito bom ver gente com a cabeça mais ou menos parecida. É Pode verdade. falar, Franco. Não, enfim, voltando para a questão aqui do mercado de inovação, né, segmentos que mais são receptivos a metodologias inovadoras, o que que você diria hoje para um grupo, né, de pessoas que quer se unir e projetar um negócio que tenha alguma inovação na sua área? Hum.
Na minha, Não, na na área. área da pessoa. Isso. Isso. Ó, eu acho que existe um espaço para inovação em tudo, assim, mesmo em empresas clássicas e tudo mais. Para dar contexto, uma definição de startup poderia ser assim, né? É um grupo de pessoas que se reúne, né, e cria uma empresa. Então, uma empresa acaba sendo um grupo de pessoas que está buscando descobrir um modelo de negócio que seja replicável e escalável e que está inserido num cenário de extrema incerteza. Essa é uma definição do Eric Ries, se eu não me engano. Mas que é amplamente utilizada, né? Porque ela define bem mesmo. Você está procurando um modelo de negócio que seja replicável e escalável, normalmente usando tecnologia para isso. Hoje em dia existe um termo que chama inovação aberta, né? Hoje em dia qualquer empresa pode ter, e na verdade elas estão, se você for procurar mesmo as empresas listadas em bolsa, empresas super clássicas como os bancões, você vai ver que eles estão trazendo pessoas para fazer justamente o que a gente tem feito ali no Hub Goiás e em outros lugares também, que é essa parte de mentoria, de facilitação de programas de inovação aberta. Então, as empresas já têm modelo de negócio definido. Vou dar um exemplo. O Bradesco, por exemplo, tem 100 mil funcionários quase, né? Então, é uma empresa extremamente gigante e que tem inovação aberta lá dentro. Então, eles têm muitas oportunidades de fazer ali. E por que que isso é massa? Porque mesmo uma empresa que está consolidada no mercado, já não está num cenário de tanta incerteza mais, ela consegue criar novos produtos ali, né? As metodologias de startup, metodologias ágeis que a gente usa muito em startups, elas ajudam demais as empresas a fazerem validações rápidas, né? Antigamente, antes desses conceitos serem tão amplamente conhecidos como são agora, atualmente, antigamente era assim, eles não conseguiam mover muito rápido, né? Uma empresa, eu vou dar o nosso exemplo aqui. Quando a gente começou, quando era 10 pessoas, era muito tranquilo. Quando foi 25, já era um pouco mais complicado. Agora são mais de 60 pessoas. Já é muito difícil uma startup, a gente já chama de scale up, né? Que é uma startup que já está na fase ali, já passou da fase de tração e está escalando agora. Já é muito difícil movimentar as coisas com 60 pessoas. Imagina com 100 mil. Então, se você for fazer movimentos muito grandes em empresas grandes, isso é trabalhoso. Agora, e talvez até impossibilita, inviabiliza algumas coisas. Quando você traz esses conceitos de inovação aberta para dentro das empresas, você amplifica muito as possibilidades, né? Você dá a chance de outras coisas novas surgirem ali dentro. Então, eu acho que é extremamente positivo. Incrível. Ótimo, ótimo, perfeito. Eu me preocupo muito com o nível de empreendedorismo que existe hoje, Uhum. porque isso faz com que a nossa região cresça e o país também, né? Mas olhando sobre um ponto de vista bem crítico, todo mundo quer aplicar também um nível de tecnologia. Sim. E Hum, precisa, né? É, Uhum. é necessário dizer que não, acho que seria muito ousado, né? Sim. Mas assim, eu percebo que para quem quer aplicar tecnologia, existe uma dificuldade também de achar desenvolvedores. É, e também na nossa região isso se tornou difícil, Uhum. né? Uhum. É um comentário, Nossa, é vamos dizer assim. cabuloso. Todo É, mundo da área da tecnologia que a gente conversa fala sobre essa dificuldade. E há muito tempo, né, Franco? sim, Muito tempo. O que acontece muito é assim, o que a gente tem percebido. Até 2021 era um cenário, agora está um pouco diferente, mas pegando esse cenário de 2021, não sei se vocês lembram, mas ao redor do mundo inteiro tinham muitos fundos com muito dinheiro. A gente brinca que é dinheiro infinito, né? Hum. Especialmente SoftBank ali, que pegava dinheiro de graça no Japão e espalhava esse dinheiro ao redor do mundo inteiro, investindo em várias startups. Então isso inflou muito o preço justamente de desenvolvedores. Só que isso que é o louco do livre mercado, né? Você estava falando de Ayn Sim. Rand e tudo mais. Sim. O massa do livre mercado é que, apesar do Estado, das intervenções estatais e apesar de qualquer outra interferência externa, o mercado ele se ajusta. Uhum. Então, por exemplo, quando você tem uma bolha, que a gente falava que era uma bolha, hoje a gente olhando para trás, a gente sabe que era uma bolha, né? De startups assim e a atração de desenvolvedores ficou muito grande, porque o incentivo para o cara se tornar programador era muito alto, porque o valor dos salários era exorbitante e tudo mais. Hoje em dia ainda continua sendo uma profissão muito rentável para quem se torna desenvolvedor, né? Ao redor do mundo inteiro você consegue trabalhar e hoje em dia com home office, com internet é muito mais simples você fazer isso. O ponto é que o desenvolvedor, e aí eu tô dando contexto para explicar isso que o Frank tá falando.
aqui no Brasil é muito difícil você competir com as empresas de fora. Então, para o desenvolvedor que sabe um pouquinho de inglês ali, que consegue participar das reuniões de uma empresa de fora, compensa muito mais ele ganhar em dólar, ganhar em moeda forte, né? Então, existe uma quantidade muito grande de incentivos para ter essa fuga de cérebros que a gente chama, né? Então, o que precisa ter, tanto de iniciativas públicas também, de simplesmente deixar o livre mercado acontecer, de ter menos intervenção estatal, mas também incentivos ativos disso, enquanto o dinheiro está sendo tomado das pessoas em forma de impostos, né? Esse dinheiro precisa ser revertido em programas que incentivam o mercado como um todo, justamente para incentivar esses desenvolvedores ficarem aqui. Hoje em dia, a gente sabe disso, por exemplo, quando vem uma legislação, só para fazer uma analogia, né? Quando Isso. vem uma legislação que fala assim, ó, nós vamos taxar os milionários, né? Não sei se vocês viram que saiu isso agora, Sim. tipo, Inclusive, eles, Uma possibilidade. eles mudaram estão tentando nos taxar. E... exatamente. Talvez. Talvez. Eles, o governo mudou a tabela de imposto de renda, né, de isenção de imposto de renda, e agora está maquiando de assim, não, nós vamos cobrar dos ricos. E a gente sabe que rico não paga imposto, né? Rico tem as estratégias, as artimanhas, o conhecimento contábil, até as pessoas para ajudar eles a não pagar imposto. O rico consegue tirar o dinheiro daqui, tem formas de se proteger, o rico investe o dinheiro dele. E mais, o rico é dono do supermercado que vai aumentar o preço. Se aumentar o imposto do rico, ele vai repassar isso nos produtos e serviços que ele está vendendo. Exatamente. Então, enfim, quem vai pagar a conta no final do dia é o mais pobre. O ponto todo que eu estou falando é isso. Eu acho que a gente não pode ter esse tipo de política pública que desincentiva os cérebros bons de ficarem aqui no Brasil. E é isso que acontece. Mas Isso. um ponto muito importante nisso que você está falando, que eu acho que eu queria comentar também, Franca, é o seguinte. Estava conversando com o Marcos, da Gintec, a Cespro. Ele tem um fundo de investimento também, que eu esqueci o nome agora. Um dos sócios estava lá Sim, no evento, né? Tech. É o Isso. Marcos Alberto, inclusive. Né? Isso Foi que a gente homenageado. homenageou. Sim. Eu esqueci o nome do fundo dele. Sirius, não é isso? Sirius Sirius, né? Venture Capital. Se não me engano. Acho que é isso. E a gente estava fazendo um episódio de podcast lá junto com o Marcos Ferreira também, e do InovaCast, e ele falou pra gente uma coisa. Ele falou assim, Israel, sabe o que acontece no mercado goiano? Tem desenvolvedor que ele acaba de aprender a programar, ele está na faculdade ainda, aí ele não tem capacidade nem para ser estagiário numa startup, que já está crescendo, ou numa empresa grande. E aí sabe o que ele quer fazer? Ele quer empreender, que é o que você falou, né? Tem esse mito do empreendedor de que, eu vou fazer uma startup aqui e vou começar. Só que o cara não tem capacidade nem para ser estagiário e ele quer competir com essa empresa. Então precisa também ter para esses jovens o seguinte, e de maneira nenhuma eu tô querendo Um choque de realidade. Exatamente. Sim. Eu não tô querendo desincentivar, mas a pessoa precisa ser realista. Tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo. Eu tô com 34 anos, eu já passei por algumas startups, a gente tá conversando sobre algumas coisas, mas eu ainda sinto que dá para eu atuar em algum outro projeto antes de iniciar a minha startup. Essa é uma coisa que eu aprendi também com outro dos meus mentores, que chama Dove, e ele é judeu, e ele trouxe isso pra gente. Ele falou assim, ó, sabe como é que funciona em Israel? Ah, não, acho que foi o Marcos mesmo que trouxe isso. Eu confundi com o Dove porque ele é judeu, mas o Marcos mesmo que trouxe isso. Ele falou assim, ó, eu tive em algumas missões em Israel, acho que o fundo deles tem alguma relação com as startups de lá. Israel é um polo de empreendedorismo muito grande. Sim. E ele estava comentando que lá o adulto israelense, ele vai pro exército e ele fica ali, e ele vai pro mercado, trabalha, e só depois dos 40 anos que normalmente ele vai empreender. Então, e aqui não, aqui tem um cenário reverso, a pessoa entrou na faculdade, descobriu ali e já quer começar. Então, eu acho que precisa ter esse estímulo, esse ânimo de empreender, mas a pessoa também precisa, igual você falou, né, um choque de realidade, pé no chão, de falar assim, ó, eu preciso aprender, eu preciso ter bagagem, eu preciso adquirir conhecimento, experiência dentro de outras startups, aprender com outros mentores para depois eu iniciar meu negócio, né? Acho que isso que É que a gente tá falta na um era da informação, né? Então Isso. todo mundo abre hoje o Instagram, o TikTok, sei lá, fala assim, empreendedor e tal. Então o povo acha que é fácil, né? Fala assim, não, o momento que eu tô é ideal. Eles não fazem esse crivo, assim. E começa e mete o pé pelas mãos. Inclusive, uma coisa que eu queria te perguntar. A pessoa tem uma ideia inovadora, uma coisa muito boa, que dá para transformar numa startup. O que seria o primeiro passo? Eu acho que existem vários programas de inovação que a pessoa pode participar. Existem alguns, por exemplo, que chamam hackatonas, né? Hackathon. Isso.
Eu acho que é isso mesmo. Ou então programas. O Startup Weekend, por exemplo, é Uhum. um tipo de programa que não é bem uma hackathon, mas ele acaba funcionando assim, né? São programas imersivos que eu acho que Isso. vale a pena demais a pessoa participar disso. Então, se a pessoa tem uma ideia que ela acha que pode virar uma startup, e aí é bom porque eu reforçar isso, né? Porque eu tava falando agora que a pessoa precisa ter pé no chão, mas eu Sim. incentivo demais a pessoa, mesmo adolescente, jovem, a ir participar desses programas. Porque ali, para dar o exemplo do Startup Weekend, é justamente um final de semana que você tem. O que as pessoas fazem no mercado normal de startups em 6 meses, você compacta em 3 dias. Então, assim, é um nível de estresse muito grande, mas é realmente uma imersão ali que ajuda muito você a desenvolver sua ideia mesmo. E aí, a pessoa vai acabar tendo contato, por que que eu estou incentivando isso, né? Porque já tem um método ali, né? Então, você vai apresentar a sua ideia para tentar atrair algumas Uhum. pessoas para ela, para fazer parceria com você, talvez até virar um sócio e desenvolver. É, e aí eu já falo sobre o time, que eu acho que é ideal. E depois disso você tenta validar isso no mercado, especialmente focando no problema, né? Então, se existe realmente um problema real que eu estou resolvendo, então eu vou para o mercado, pergunto para as pessoas que podem ter, que eu imagino que possam ter esse problema. Eu pergunto para elas mesmas, fazendo entrevistas, Uhum. se aquele problema é real. Tendo Eu des- validação. Exatamente, eu descubro como que ela está resolvendo e eu tento validar a minha ideia, oferecendo para ela um diferencial, né? Ó, você está Uhum. resolvendo esse problema desse jeito, eu tenho uma forma melhor, ou mais barata, ou mais rápida, ou mais conveniente de você resolver esse problema. E aí, a partir disso, você validando uma ideia de negócio, você vai para o que a gente chama de MVP, né? Que é um produto mínimo viável para você testar realmente na Isso. prática Uhum. ele no mercado. E para construção de time, que eu acho que é fundamental, eu acho que é o seguinte: tem um método, até fiz um vídeo para o YouTube sobre esse ponto, porque eu acho que é ideal. Para dar o exemplo, né? No Biscoint, não, primeiro o método é o seguinte, são três Hs, né? Que é o time fundamental para uma startup dar certo. Você precisa ter um hustler, um hacker e um hipster. O que é isso, né? O hustler é aquela pessoa correria, o cara que é comercial, normalmente é a posição do CEO ali, que é um cara que tem a Isso. visão da empresa, tenta conquistar as primeiras pessoas para serem sócios, colaboradores, fazer as primeiras vendas, ela cuida de toda essa parte do negócio. Aí tem o hacker, que normalmente as startups usam de tecnologia para fazer o negócio ser escalável, né? Então, é o que você comentou agora. Isso. Uhum. Tecnologia é fundamental. Uhum. Então, é importante você ter um hacker ali, né? Alguém, só um nome carinhoso para uma pessoa que cuida da tecnologia. Nada ilícito. É. Exatamente. É, um hacker, a gente chama de. Importante falar. é, mas E o no terceiro é? Biscoint, e o terceiro é o hipster, né? Que é ali o cara do marketing, que é uma pessoa mais da criatividade, que vai Isso. analisar ali a parte É. visual, também comercial, mas na parte assim de branding, né? De Uhum. posicionamento de marca, de fazer marketing mesmo, de comunicar o que a empresa faz e tudo mais. Então, para dar o exemplo, né, no Uhum. Biscoint era exatamente isso. Tinha o hustler ali, que era o Jonatas, e o hacker, que era o Thiago Borges. E aí foi fundamental para eles ter o hipster ali, né? Uhum. Essa pessoa com a mente mais caótica, igual a minha, de criatividade e tudo mais, para meio que juntar as coisas ali e tentar comunicar o que a empresa está fazendo, né? Uma tecnologia muito avançada, um negócio muito bom, mas que precisava ser comunicado. Então, se você tiver essas três peças, eu acho que é aí que você consegue Funciona, começar né? mesmo o negócio. Dá pra mexer. Só contextualizando, a gente inclusive conheceu ele em um hackathon, não foi, Franco? Foi, É, justamente. foi um evento onde eu participei como mentora, você também, e o Franco participou também colaborando lá com uma das equipes. Então, assim, no mínimo, o que que a gente tirou de lá foram boas conexões. De lá saiu o Lucas, saiu ele também, mais Uhum. algumas pessoas, né? Sim, São sim, vários inclusive parceiros. pessoas que nós mantemos contatos, né? Já fizemos E negócios também com E eles. negócios. aprendizado seu, Franco, porque eu sei que você tem uma carreira muito extensa já e tudo mais. E você parar lá e ir como participante, você acha que teve ganhos? Teve demais, porque é o seguinte, de qualquer forma, você vê o comportamento dos empreendedores e o comportamento dos investidores. É, então, para mim, foi muito rico participar e ver a Uhum, evolução do mercado e das pessoas, mas não só por isso também. Você acaba também vendo dentro do comportamento existe a figura da linguagem. sim. E a gente descobre, então, uma forma de linguagem, Uhum, né, de comunicação e de como, por exemplo, fundos veem esse mercado, né, inovador se formando, vamos dizer assim. é.
E julgadores também, né? É Sim. importante. Eu tenho um grande prazer na minha vida em ser julgado. Não significa que eu vou levar o julgamento todo comigo, Uhum. Mas você né? sabe reter o que é bom ali. Uhum. Isso é, eu tenho um grande prazer em ser julgado. Ou seja, é, isso, isso me faz estabelecer, vamos dizer assim, novas metodologias de atuação, Uhum. como me fez também naquele evento e em outros visualizar Não, É. isso, né? e exemplificando isso, eu lembro que a gente estava na banca, né, avaliando os pitches, e você é um cara muito mais experiente que a gente, tem uma carreira de Sim, sucesso sim. muito antes da gente começar a entrar, entregando a idade ainda, Eu mas tava nascendo. Entregando. não tinha nem, Tô na- era nem nascido quando o Frank já tinha sucesso. Eu tava nascendo e quando ele chegou tudo isso era mata. Mas enfim, eu tinha cabelo ainda, mas falei que eu ia brincar menos, né? Mas enfim, e aí mesmo assim, você foi lá pra frente, ser julgado mesmo pela É. banca ali, e a gente deu o feedback, você falou, não, ótimo, acho que esse ponto E faz sentido adaptou. também, tentou Aham. argumentar algumas coisas e depois adaptou e Foi. apresentou, né? Foi Então, show de bola. É, A principal dificuldade, ele me falou depois, foi o tal dos 3 minutos do pitch. Principal dificuldade. justamente, eu estranhei um pouco você ter 3 minutos para apresentar, mas eu entendi. Eu Faz sentido, compreendi o sentido disso também, porque no mundo moderno você tem que demonstrar objetividade, Uhum. né? E isso você tem que demonstrar também a importância da sua posição em termos negociais e a importância do seu projeto, mesmo que seja Uhum. algo muito, vamos dizer assim, incipiente, né? É. Muito inicial. Mas assim, o meu sonho é que todo mundo pudesse participar de uma imersão uhum. nesse estilo, Sim. Até porque sabe? é a questão que você falou, né? Às vezes não é pra você, você vai descobrir num evento como esse. É, Exatamente, e o ponto é que conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você nunca mais, né? Exato. Não, Então, não tira. E assim, eu só queria comentar mais um aspecto tá. que eu acho que vocês vão concordar comigo. O nosso estilo de pessoa, de comportamento que a Uhum. gente apresenta e de visão de mercado, o que que a gente quer realmente? Mesmo que a gente não diga isso a todo momento, nós queremos quebrar estruturas tradicionais. A verdade é essa. A gente quer romper, né? A gente quer Sim. romper. A gente quer disrupção, como fala no A gente quer Exato. cenário das startups. disrupção. A verdade é essa. Exato. E sabe uma coisa que me deixou muito curioso participando de vários eventos dessa natureza? É que tem pessoas que falam da disrupção, que até promovem, mas quando você oferece uma disrupção verdadeira, Uhum. a Não pessoa quer. estranha. Não quer. Ela É. retroage, É. mesmo a pessoa participante. Mas aí eu percebi também que isso tem que ser respeitado, Sim. porque tudo tem a sua hora, o seu Uhum. lugar e a sua forma de ser desenvolvido, né? É, eu só acho que nós temos que aumentar o nosso ambiente de inovação. Pessoas que querem se aventurar nessa área, elas têm que ser mais corajosas. Por isso que a gente admirou tanto aquela reunião que a gente fez no início da semana com aquele pessoal, sabe? Isso, Então, assim, tem que ter estômago e tem que aguentar o tranco. Não existe isso. Eu quero disrupção, eu quero inovar na minha empresa, mas eu não estou disposto a pagar o preço. isso, Acho que esse é o ponto que a gente falou dos mais jovens, assim. Sim. É super incentivado a pessoa participar e tudo mais e ir aprendendo. Mas tem algumas coisas, vocês sabem disso, é bagagem mesmo, aí você tem que passar lá, você tem que bater a cabeça na parede, não tem jeito. Você tem que. A gente estava comentando aqui agora há pouco sobre histórias engraçadas no contexto de vocês, jurídico e tudo mais. isso. Então, assim, tem coisas que são experiências que não dá só para você ouvir outra pessoa falando, você tem que Você viver. tem que viver. Então acaba sendo. Por isso que existe senioridade dentro das empresas, né? Você precisa trazer gestores sêniores, porque o cara já viveu, já passou por algumas coisas lá. Tem muita gente que. Olha que louco, meu pai é contador, né? Tem um escritório de contabilidade e tudo mais. E tinha um cliente dele que ele não. Eu não vou entregar o nicho aqui, senão acaba entregando a pessoa, mas ele fez o seguinte: tinha um gerente na loja dele que sabia muito de varejo e ele que trabalhava lá há 15 anos.
E aí o filho dele, ele colocou na faculdade, ele fez curso de administração e ele pegou esse cara e substituiu o gerente da loja pelo filho dele que fez a administração. A empresa quebrou em 2 anos, eu acho. Caramba. Então, por quê? Porque o cara veio com a mentalidade de assim, ó, tem que ser enxuto a empresa e tudo mais. E a empresa deles, o varejo, dependia muito de estoque, isso o gerente me contou um dia. E ele sabia a coisa tátil do negócio, a experiência Isso. vivida lá. Sim. Ele sabe o dia a dia de o que é um estoque de uma loja de varejo. E o cara não, ele tinha uma visão assim, é moderno, eu aprendi na faculdade, isso aqui vai dar certo. Então, a experiência, muitas vezes ela conta mais do que o conhecimento. Isso é tão importante, desculpa estar te Isso, cortando. Tranquilo. É tão importante, a gente inclusive conversava sobre isso algum tempo atrás, porque dentro da empresa, da negociação aplicada, são 3 visões completamente diferentes, são 3 gerações, né? E assim, é importante ter alguém para te sopesar. Então, o Franco, por exemplo, ele, não, vamos fazer mais uma reunião para integrar a pessoa. Eu, não, Franco, ó, esse pessoal aqui não existe isso, não. Eles querem é para ontem e tal, manda aí, já vão marcar reunião e tal. Então, assim, eu tenho uma visão completamente diferente da deles. E a gente se respeita muito. Sim. E acaba que a gente chega num consenso que dá tudo certo, né, no final. É uma Tem a forma parte de da atuação, vivência, né? tem a parte da modernidade. Não, e Então, assim, a gente tem que. É interessante ter pessoas que pensam igual você em alguns aspectos, mas é super importante que tenha essa troca Sim, diferente também, né? De sim. experiências diferentes, contextos diferentes, todos vamos ali nos mesmos opiniões valores, diferentes. princípios exatamente. e Os tudo mais. valores são inegociáveis, né? Mas o a resto questão de tudo, todo o resto na empresa, precisa ter debate. precisa ter essa dinâmica. É. Agora, uma coisa também que precisa ter, eu não sei como é que é organizado a negociação aplicada, vou falar justo no podcast, né? Mas precisa ter uma pessoa decidindo também. Sim, É muito bom que seja um número ímpar, porque você consegue ter votação se forem sócios iguais, mas em toda empresa é necessário ter uma pessoa que dá a voz pulso final. Acho que firme, esse é um insight sim. também interessante para qualquer pessoa que queira empreender, desde jovens até os mais velhos, ou enfim, negócios que já estão andando ou negócios que estão começando agora. É importante demais ter uma pessoa que decide e que essas pessoas, os sócios, respeitem essa pessoa e confiem na liderança dela, né? Eu ia comentar um negócio sobre a linguagem que você falou, né? Isso. Se a gente for olhar o histórico da humanidade, como é que a gente chegou aqui, a linguagem tem um papel extremamente importante. Então, se você quer ser inserido no universo das startups, da inovação, você precisa necessariamente falar a mesma língua, né? A gente usou alguns termos aqui, né? O negócio do hustler, hacker, pitch, hipster, Isso. não sei o quê. Disrupção, né? Disrupção é uma palavra que Isso, nasceu isso. dentro, que é usada muito dentro palavra das startups. disruptiva, É uma palavra disruptiva, exatamente. Então, assim, saber se comunicar com essas pessoas acho que é extremamente fundamental. E ainda falando de comunicação, é só o último ponto para fechar o que você falou do Lautech lá, né? Que foi o evento que vocês participaram. Eu acho que o pitch, a pessoa precisa entender, eu sou meio expert nessa área, né? De ensinar as pessoas a fazer Meio. pitch. O pitch é o seguinte, a gente até chama de elevator pitch, um pitch menor do que esse de 3 minutos, né? De 1 minuto a 2 minutos. Uau! Porque Tá lascado. para contextualizar, imagina que você tá indo você tá num prédio comercial, indo gravar um podcast como esse aqui, por exemplo, você entrou no elevador com um cara que você sabe que é um investidor. Por exemplo, o João Kepler lá, da Bossa Invest, o próprio Thiago Nigro, que é um cara das finanças que adquire empresas. Então, você quer apresentar para ele, ó, eu tenho uma ideia de uma fintech, ou então eu já tenho uma empresa rodando. Você precisa, em 60 segundos, não é apresentar a sua empresa inteira, apresentar seu DRE, o balanço da empresa, como é que você está indo, ou como que você faz gestão. Você só precisa apresentar uma coisa que vai chamar a atenção dele para ele marcar uma segunda reunião. Sim. Para dar um exemplo disso, quando a gente sentou com o Thiago Nigro lá em São Paulo, nosso pitch foi uma reunião de 40 minutos. Até tem um vídeo na internet, no canal dele lá, ele fez um Shark Tank dele, né? Tem lá o Primo Startups, no nosso episódio lá para vocês verem. É muito mais extenso. E em escritório, lá ainda era um programa, né? Em escritório você consegue fazer pitch de muito mais tempo, que você consegue mostrar tudo que você fez. Mas para aquele momento ali, igual você falou, tinha 20 empresas apresentando, ou 30. Então você precisa realmente encurtar o tempo para a pessoa primeiro compactar, consolidar as ideias ali, resumir, para não ficar perdendo tempo. E também porque o objetivo do pitch é justamente isso, é você convencer a pessoa de que aquela ideia vale a pena ela ouvir por mais tempo e você agendar uma segunda reunião, O por exemplo. negócio é chegar no cafezinho. Vamos marcar um Exatamente. Com certeza. Ó, a Isa já tá quase tacando a cadeira em cima de mim, igual da Atena ali. Porque a gente tá excedendo o nosso prazo aqui. Eu queria saber onde que a gente te encontra nas redes sociais, por favor. @Buzain, eu até ia vir com a camiseta, porque eu fiz uma camiseta escrito @Buzain. É. Eu sou desses, porque é o seguinte, branding o posicionamento de tudo. marca, é isso. Tudo, E é tudo. E esse é um insight interessante que eu aprendi com um cara que chama Júnior das Neves, o maior especialista de branding, na minha opinião, no Brasil hoje.
E ele fala isso, ele tem até um livro, né, que você é uma marca. Então, o seu branding está sendo construído independente se você queira ou não. Então, é melhor que você se posicione intencionalmente em tudo, né? Perfeito. Então, eu ia até colocar, por isso que eu tô falando, mas é @Buzaym, Buzaym, a pessoa me encontra no Instagram e a maioria das redes sociais, LinkedIn também, acho que eu tô bem frequente ali, não postando, mais consumindo conteúdo, mas eu preciso postar mais, mas LinkedIn também, Israel Buzaym, a pessoa me encontra. Foi Maravilha. ótimo o papo, me convidem de novo, acho que a gente tem muita coisa pra falar ainda. Nossa, tem Muito demais. obrigado. Inclusive, você vem porque a gente tem muita coisa pra falar sobre aquele nosso projeto. É verdade, até o final do ano a gente Com volta de certeza, novo ou no com comecinho do certeza. ano que vem. Aguardem. Israel, foi um Amém. prazer te Obrigadão, receber aqui. obrigadão. Tá? Você sabe do carinho que eu tenho por você, o Franco, a nossa equipe toda. Então, sinta-se sempre à vontade, as nossas portas estão sempre abertas para você. Obrigadão, gente, até mais. Muito obrigado. Pessoal, Um abraço. estamos no www.negociaçãoaplicada.com.br e no Instagram como Negociação Aplicada. Estamos aqui também no YouTube, toda quinta-feira às 19 horas. Um abraço e até a próxima.